Mais satisfação com a vida, relações mais fortes com as pessoas, paz consigo mesmo e você cada vez mais perto dos seus objetivos. Você já pensou como seria viver assim? A terapia é uma decisão única que tem o poder de melhorar diversas áreas da sua vida, começando um efeito dominó positivo. Para começar essa transformação, conte com a Eureka. Nossa equipe é formada por psicólogos escolhidos a dedo e treinados, que podem te ajudar a trabalhar todas as questões que te afastam da vida que você deseja. Você pode escolher o valor que se encaixa melhor no seu orçamento dentro da nossa tabela de valores. E o seu terapeuta pode te atender no horário que for mais conveniente no seu dia a dia. Acessando o link na descrição e aplicando o cupom CI10, você ganha 10% de desconto na sua conversa inicial com a gente. Te esperamos. 5 fases do luto. Quais são as 5 fases? Nós temos primeiro a fase da negação. O que acontece na fase da negação? Essa é uma fase curta, certo? Em que você, confrontado com a notícia da morte da pessoa, começa a verificar se aquilo realmente aconteceu. Então você recebe a notícia da morte de um amigo e você fica tão impactado naquele primeiro momento que você começa a dizer, não, peraí, deve ter alguma confusão acontecendo. Você liga, você procura na internet, no perfil do Face dele, você liga pra mãe e tal. Para a maioria das pessoas essa é uma fase curtíssima, porque é assim que você realmente confirma aquela informação, talvez você ligue para a mãe do seu amigo, ou talvez você verifique mesmo a informação na internet, essa fase passa. A segunda fase, nós estamos falando aqui, como vocês já sabem, da fase da raiva. Essa fase tem a ver com você mentalmente confrontando esse fato e tem principalmente a ver com você identificar ou se revoltar com a injustiça da situação. É aquela fase em que você procura culpados, em que você, vamos dizer assim, manifesta o quão injusto você tá. Você considera aquela situação, como injusta você considera aquela situação, ok? Nesse momento da fase da raiva, é comum que a pessoa que está em luto fique mais arisca. Agora, qual é a terceira fase? Nós estamos falando da fase da negociação. Essa é a fase em que você se pergunta, e se? Basicamente isso. Você já não está revoltado com a injustiça da situação, mas você está revoltado com as realidades paralelas que não aconteceram. E se naquele dia ele tivesse saído mais cedo? Imaginando um acidente de carro, né? E se a gente tivesse pagado um tratamento mais caro? E se eu tivesse, no leito de morte dele, feito uma oração com ele? Eu sei que ele ia gostar disso. Você olha para si mesmo e começa a se questionar sobre a sua responsabilidade nisso tudo e como você gostaria de ter voltado atrás e tratado essa pessoa diferente. Ou ter feito alguma coisa em volta dela para que aquilo não acontecesse. Agora vamos lá. Qual que é o quarto estágio? O quarto é a depressão. Os sintomas de depressão aparecem no luto e a grande diferença tem a ver com a duração desses sintomas. E nessa fase de depressão é a fase em que você está quase superando, certo? E depois do momento mais escuro vem o momento mais brilhante. Então a depressão é aquele momento mais escuro, mais confuso, um momento em que você vai estar mais desanimado, desmotivado, se desconectando das pessoas e dos lugares. E você começa a lidar, a olhar de cara limpa para esse fato. E o fato é a pessoa morreu. E você olha de cara limpa e dói. Porque a morte é isso. A morte é uma coisa ruim que acontece com a pessoa no geral, né? Enfim. A depressão é esse momento em que você contempla a morte da pessoa e ela te dá aquele baque de verdade. Aquele soco de tristeza. E no fim, depois que você passa por essa depressão, e aqui o importante é que você vá se reconectando com as coisas importantes da sua vida. Você se reconecte com as pessoas importantes, se reconecte com as atividades importantes, se reconecte com, enfim, o que era importante para você antes da pessoa morrer. Ok?
Depois desse processo, você entra na fase de aceitação, que é sim a fase do final do luto. No momento da aceitação, você consegue lembrar da pessoa sem lutar contra essa realidade. Aqui a luta acabou. Então o processo de luto é o processo de parar de lutar, correto? É isso que acontece quando a gente supera o luto, a gente para de lutar, perfeito? Cada estágio é melhor do que o anterior. Então é muito melhor você estar na fase de barganha do que na fase de raiva, e muito melhor você estar na fase de raiva do que na negação, porque conforme você vai chegando em direção à quinta fase, você vai processando e aceitando o luto. Quanto mais perto da quinta fase você está, melhor você aceitou a morte daquela pessoa. O processo do luto é um processo de fazer as pazes com a realidade. Qual realidade? A realidade de que aquela pessoa não está mais aqui e de que não há nada que a gente possa fazer para trazê-la de volta. A gente precisa olhar para a realidade da morte e ter muita consciência de que todos nós vamos morrer. E quando a gente olha para a vida com os óculos da morte, a gente dá um novo valor para a vida.